Meus queridos, estamos de volta aqui com vocês e queremos antes nos apresentar. Eu sou o pastor Lourildo Costa, nós pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Temos nossas igrejas em grande parte da Europa, como Itália, Portugal, Espanha, Suíça. E aqui no Brasil, os nossos endereços são os seguintes. Nossa sede nacional está situada à rua Rubens Simões, número 304, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Também temos nossas igrejas nos municípios de Quatis, no centro, estado do Rio de Janeiro, Rua 1, número 116, bairro Piloto. Em Porto Real, município de Porto Real, bairro Freitas Soares, Rua 9, número 164. No município de Pinheiral, quilômetro 5, Rua Benjamin Constant, número 3907. Em Barra Mansa, município do estado do Rio de Janeiro, bairro Mangueira, Rua Manuel Martins, número 35. E Valença, estado do Rio de Janeiro, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Ainda no município de Barra Mansa, bairro de Vista Alegre, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. No bairro de Santa Cruz, município de Volta Redonda, Avenida Ex-Combatentes, número 694. Também estado de Mato Grosso do Sul, município de Itaquiraí, Rua Getúlio Vargas, centro, número 429. Temos também no município de Forquilinha, Santa Catarina e Amaporã, no estado do Paraná. Ainda temos nossos trabalhos de apoio a missões e obras sociais na Índia e na África. Meus queridos, nós temos algumas literaturas, que são literaturas que fazem parte do nosso ministério. Nós temos aqui a nossa revista do Obreiro, revista semestral. Temos nesta última revista a temática A Excelência da Unidade, apenas R$ 25,00. Aqui nós temos entrevistas, comentários, estudos bíblicos, todos eles elaborados pelos pastores das nossas igrejas locais aqui no Brasil e também na grande Europa. Vocês poderão adquiri-la em qualquer uma de nossas igrejas nos endereços aqui elencados. Também já temos implementado o nosso curso teológico, o nosso curso de teologia. Nós já implementamos aqui no Brasil o Instituto Bíblico Missione Europa e estamos estudando neste bimestre a disciplina Bibliologia. As nossas aulas são todas presenciais e temos 3 polos: Santo Agostinho, a nossa sede, bairro Vista Alegre, Barra Mansa e Porto Real, município de Porto Real. Apenas R$ 60,00 a mensalidade. Também temos aqui o lançamento do nosso livro Pneumatologia. É um estudo sobre a terceira pessoa da Trindade. São 160 páginas. Editora Líteres, Líteres Editora. No site da Líteres vocês poderão adquiri-lo, apenas R$ 50,00, e também em qualquer um dos endereços de nossas igrejas. E o nosso último lançamento, o Etnicismo Babilônico Ontem e Hoje. Também uma edição da Líteres Editora. Aqui neste livro são 184 páginas. Nós aqui elaboramos um estudo através da história e
de fontes bíblicas de como o paganismo perpetuou-se através da religiosidade desde a antiga Babilônia. A nossa revista deste trimestre, estamos estudando sobre a epístola do apóstolo Paulo, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Ebenezer Dominical é o nosso manual de estudos e estamos neste trimestre estudando sobre a epístola aos Tessalonicenses. E essa lição número 4 tem por título A Imitação de Paulo, Cristo e os Apóstolos. O nosso texto áureo encontra-se na epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E a verdade aplicada à imitação é um conceito que transcende gerações e culturas. No âmbito cristão, ele se eleva como um princípio vital do discipulado, no qual o aprendiz é chamado a moldar sua vida conforme os ensinamentos e o exemplo do seu mestre. O nosso comentarista deste trimestre é o pastor da nossa igreja em Mira, cidade de Mira, em Portugal, pastor Emerson Tiago de Souza. Os objetivos elencados são os seguintes: descrever a imitação como parte da vida cristã, mostrar Cristo como modelo a ser imitado e evidenciar o sofrimento como privilégio de quem serve a Cristo. Os nossos textos de referência encontram-se no capítulo 2 da Epístola de Paulo, 1 Tessalonicenses, versículos 11 a 14. Assim Paulo se expressou: Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a quem também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Na introdução, o comentarista assim se expressou: no Novo Testamento, Paulo enfatizou a imitação como um meio de ensino, chamando os crentes a seguirem seu exemplo enquanto ele mesmo segue a Cristo. Esse convite reflete não apenas um método de aprendizado, mas um estilo de vida que transforma o caráter e a conduta. A temática do tópico 1, a imitação como parte do discipulado cristão. O discipulado cristão envolve não apenas aprender doutrinas, mas também vivenciar os valores do Evangelho na prática diária. Paulo, ao longo de suas epístolas, utilizou a imitação como uma ferramenta pedagógica poderosa. Ele se apresentava como um exemplo vivo, encorajando os novos crentes a observarem sua vida e a aplicarem esses princípios em suas próprias jornadas espirituais. Subtópico 1.1. A imitação como relação de confiança. No contexto do discipulado, a imitação é um reflexo de uma relação de confiança e respeito entre mestre e discípulo. É a maneira pela qual os valores cristãos são transmitidos de uma geração para outra,
mantendo a fé viva e relevante em todas as épocas. E o título do subtópico 1.2: o exemplo de Paulo e seus companheiros. Paulo declarou: e vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Epístola 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo número 6. Esse versículo ilustra a influência de Paulo e seus companheiros, como Silas e Timóteo, na vida dos irmãos em Tessalonicenses. Eles não apenas ensinaram a palavra de Deus, mas viveram-na de forma exemplar, demonstrando coragem, amor e dedicação ao Evangelho. O subtópico 1.3 temos como tema: o exemplo de Paulo fortalecia as igrejas. O testemunho de vida de Paulo era essencial para fortalecer a fé das igrejas, e sua prática de viver o Evangelho de maneira autêntica e transparente servia como um modelo tangível de como os cristãos deveriam conduzir suas vidas. Paulo não se posicionava como um líder distante ou inacessível. Pelo contrário, ele permitia que sua vida fosse observada de perto, mostrando que o discipulado é mais do que palavras, é um estilo de vida fundamentado em Cristo. E no tópico número 2, temos por título: o significado da imitação em um contexto cultural. Na cultura greco-romana, a imitação era uma prática comum, especialmente em escolas filosóficas e religiosas. Discípulos observavam atentamente o comportamento de seus mestres para aprender não apenas lições teóricas, mas também práticas de vida. Paulo adaptou esse conceito ao discipulado cristão, incentivando os crentes a seguirem seu exemplo, com a finalidade de que todos cresçam à imagem de Cristo. E o subtópico 2.1 temos por tema: a imitação envolve a transformação da mente. A imitação cristã é única porque vai além de copiar gestos ou práticas. Ela envolve a renovação da mente e do coração pelo poder do Espírito Santo, resultando em uma transformação completa. Paulo aplicou essa perspectiva ao discipulado, sublinhando que a imitação cristã é um processo dinâmico que envolve aprendizado contínuo, oração, submissão à vontade de Deus. E no subtópico 2.2, a imitação de Cristo como meta suprema. Cristo é o exemplo perfeito para todo crente. Sua vida refletiu perfeitamente os atributos de Deus, como amor, humildade, compaixão e obediência. Ao chamar os tessalonicenses a imitarem a ele e a seus companheiros, Paulo estava, na verdade, direcionando-os para Cristo, o modelo supremo. Jesus, em sua vida terrena, demonstrou o que significava viver em completa submissão à vontade de Deus. Em Filipenses, Paulo reforçou essa verdade. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz.
Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. E no subtópico 2.3, Cristo como modelo de vida cristã. John Stott destacou que a imitação de Cristo é o cerne da vida cristã. Ele é o padrão inigualável de caráter e seguir seus passos exige um compromisso diário com a santidade e a obediência. Imitar Cristo é mais do que um desafio, é um privilégio. Cada crente é chamado a refletir a luz de Cristo, vivendo de forma que sua presença seja evidente ao mundo. E no subtópico número 3, o chamado para sofrer por Cristo. Seguir a Cristo inclui aceitar o sofrimento como parte da caminhada cristã. Os tessalonicenses enfrentaram perseguições logo após sua conversão, mas permaneceram firmes. Paulo os encorajou, lembrando-lhes que o sofrimento é uma identificação com Cristo e uma evidência da fé genuína. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 29, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. E o título do subtópico 3.1, sofrer por Cristo era privilégio. Na igreja primitiva, sofrer por Cristo era considerado uma honra. Essa perspectiva fortaleceu os crentes a perseverarem mesmo diante de adversidades, confiando que Deus os sustentaria em todas as circunstâncias. E no subtópico 3.2, temos por título a importância de exemplos cristãos nos dias de hoje. A necessidade de bons exemplos na igreja atual é mais urgente do que nunca. Em um mundo marcado pelo relativismo e falta de padrões absolutos, os líderes e os crentes maduros têm a responsabilidade de oferecer um testemunho de vida cristã autêntica. O discipulado eficaz, muitas vezes, ocorre por meio de exemplos vivos, mais do que por palavras. Quando os crentes veem líderes e irmãos vivendo de forma alinhada ao Evangelho, sentem-se encorajados e desafiados a fazer o mesmo. E no subtópico 3.3, seguir a Cristo acima de todas as coisas. Embora a imitação de líderes seja útil, o foco do discipulado deve sempre ser Cristo. Ele é o padrão supremo e a fonte de transformação. Paulo declarou: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo número 6. Imitar a Cristo é um processo contínuo que exige renúncia, fé e comprometimento. A igreja deve constantemente apontar para Cristo como o único exemplo perfeito. Lembrando que a transformação ocorre pela graça divina. Conclusão. Paulo deixou claro que, para ser imitador de Cristo, é necessário seguir o exemplo de Jesus como modelo de vida cristã. Imitar Cristo é viver de acordo com os seus ensinamentos,
servindo-o com lealdade e dedicar-se ao serviço do próximo. Meus queridos, no próximo domingo, dia 4 de maio, nós aqui retornaremos com a lição número 5 e estaremos comentando sobre o poder do Evangelho e dos Tessalonicenses. Ebenezer Dominical é o nosso manual de estudos, a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E estamos, neste trimestre, estudando sobre a Epístola de Paulo, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Vocês serão muito bem-vindos em qualquer uma de nossas igrejas, nos endereços aqui já elencados. E a nossa sede, Rua Rubens Simões, número 304, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda. Com certeza, vocês serão muito bem-vindos em qualquer uma de nossas reuniões. As nossas escolas bíblicas dominicais ocorrem todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã. Em nossos endereços, nós temos estudos bíblicos voltados para a palavra de Deus, para que nossa vida seja edificada através desses estudos. Que Deus em Cristo Jesus a todos abençoe. Até a próxima semana, se Deus disser que sim.